check it. Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem aí desse lado, porque eu daqui estou bem. E hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Vocês sabem que eu tenho 44 anos, então eu já estou na fase que os homens da Red Pill gostam de criticar bastante por não compreender a cabeça das mulheres nessa faixa etária e isso me instiga muita curiosidade, porque eu não me enquadro, eu particularmente, não me enquadro exatamente no molde que eles descrevem, né? Porém, tenho muitas experiências, né? Aconteceu muitas coisas comigo. Então, assim, experiência de vida nessa faixa etária eu tenho bastante, porque são vívidas, né? Tudo eu já vivi muitas coisas, né? Já passei por muitas situações, então eu consigo olhar o lado dos homens, como eles veem as mulheres nessa faixa etária, e eu sendo mulher, eu consigo entender de fato o que se passa na cabeça de uma mulher de 40 anos. Mas isso daí não vem ao caso, não. Vamos logo ao assunto. No meu trabalho, vou logo contar a história, né? Eu estava conversando com uma amiga minha e ela tem exatamente essa faixa etária. Ela tá entre os 40 e 41 anos aproximadamente. E ela estava reclamando comigo sobre a situação de que ela, como vocês dizem aí, ela é divorciada já, né? E ela vem tentando aí encontrar o grande amor da vida dela, iludida, né? Iludida entre aspas, porque eu acredito sim no amor, porém de uma forma correta e coerente. Só que a forma com que ela age, ela usa muito essa coisa que eu não concordo, que é o empoderamento, que eu acho que tá fora da caixinha isso. Eu acho que a mulher, ela pode sim ter alguém aos 40 anos, pode sim acontecer que não deu certo o casamento por mil razões, tanto homem quanto mulher, e que 40, 20, 50, 80, não interessa a idade, a faixa etária aí, pode sim encontrar uma pessoa e se dar bem, desde que você faça de uma forma correta e com consciência naquilo que você está fazendo e que você não adere a esse movimento das empoderadas, porque quando você faz essa adição aí na sua vida de incorporar esse movimento das empoderadas, da supermídia, das gostosas, das gatas, das bombadas da academia, e aí vai essa infinita situação aí que vocês já sabem, né? Que vocês sabem até melhor do que eu acho, porque vocês estão aí andando, né? Vendo as coisas que no momento não é o meu caso e acredito que nunca vai ser porque não faz parte da minha personalidade. Mas essa amiga minha, ela reclama muito comigo sobre o fato dela mais ou menos estar no carrossel, vamos colocar aí, né? Sai com um, não dá certo, sai com o outro, não dá certo, e aí vai, a fila só vai aumentando e ela nunca consegue atingir o objetivo dela. E o que ela pretende, aí eu conversando com ela, eu falei assim, tá bom, mas o que que você espera de uma pessoa para você? Ah, eu queria que ele fosse meu companheiro, que ele vivesse comigo, que ele compartilhasse a vida dele comigo, eu queria poder estar viajando com ele e etc e tal. Aí eu falei assim, poxa, mas isso é o básico, né? Todo mundo quer isso, tanto até inclusive o homem, ele quer encontrar uma parceira que seja realmente companheira dele, que faça tudo junto e que se completem, que sejam felizes. Aí ela falou assim, ai amiga, você podia me ajudar. Eu falei assim, então tá, qual é o próximo da fila? Aí ela falou assim, então, eu marquei, eu tô aqui com um contatinho, porque, né, sempre tem os tal dos contatinhos, eu tô aqui com um contatinho e eu vou tentar marcar com ele me parece ser muito bacana, então eu acho que eu vou tentar me encontrar com ele e você observa o teor do nosso assunto aqui no telefone. Aí eu falei, feito, então pode começar. E aí então ela ligou para ele e falou assim, eu vou falar Ricardo, tá? Ô Ricardo,
a gente podia sair hoje. Aí, né, ela colocou no Viva Voz, aí, podemos sim, a gente sai. Só que antes dele se expressar, primeiro que partiu dela o convite, né? Porque pra mim isso daí já tá errado, já é um ponto. Porque eu acho que ela deveria ter ali uma conversa molinha, né? Deixar o cara tomar iniciativa. Eu acho assim que a gente, como feminina, a gente nunca deve a gente tomar iniciativa. A gente sempre tem que esperar que o cavalheiro se porte a nós e nos faça o convite. Eu acho que toa muito melhor pra gente que é mulher. Mas ok, aí eu já vi um ponto negativo ali. Aí o cara aceitou, o Ricardo aceitou sair com ela, vou colocar o nome dela de Maria. Aí aceitou sair com a Maria. Aí o que a Maria faz? É, então, Ricardo, a gente pode fazer o seguinte: eu passo aí na sua casa, eu vou me arrumar às 8 da noite, tá? Aí eu passo aí na sua casa, eu te pego aí a gente vai pro restaurante tal, e quando a gente chegar lá, a gente vê o que faz. Aí eu falei assim, beleza, Maria, e eu só observando, falei, ok, Maria, tudo certo, ele aceitou, vai, ver o que acontece. Aí ela falou assim: ai, Sil, mas você podia ir comigo para você, né? Convida alguém para ir junto com você, você senta na mesa do lado e você observa qual é o meu comportamento. Eu falei assim: vai ser difícil eu conseguir convidar alguém para sair comigo, ficar do seu lado e, tipo assim, não rir do seu comportamento, porque eu já vi, assim, muitos pontos negativos ali. Porque ela, primeiro, ela convidou o cara, segundo, ela decidiu o restaurante que ela ia, ela decidiu que ia pegar o cara, e imagine o que vai acontecer o resto da noite, né? Aí, tudo bem. Eu fui e chegando lá, ela reservou uma mesa, eu sentei exatamente do lado, bem próximo. O Ricardo não sabia que eu conhecia a Maria e eu fiquei observando a conversa dela. E aí, então, ela que simplesmente se posicionou o tempo inteiro. Ela falava o tempo inteiro dela, ela falava qual é o cargo que ela ocupava na empresa, ela basicamente falava qual é o salário dela, ela falava o que ela fez para conseguir estar naquele cargo, como que ela foi tão fugaz, como que ela foi esperta, como que ela foi inteligente. Ela começou a contar por que não deu certo o casamento anterior dela, porque ela conseguiu crescer muito mais do que o cara. Enfim, ela foi falando só sobre ela, só sobre ela. Ela foi fazendo o marketing dela, e o cara não conseguia se expressar em nenhum momento. Finalizando ali o jantar, ou seja, ela que falou o tempo todo, eu não ouvi praticamente a voz do Ricardo. Aí chegou a hora de pagar a conta. Beleza, vamos pagar a conta. Aí ele chamou o garçom para acertar. E aí, na hora que veio a conta, ele, né, pegou o cartão para pagar. Ela já olhou para a cara dele e falou assim: Ô Ricardo, você tá achando que eu não tenho dinheiro para pagar a conta? Não, pera lá, né, meu filho? Aí quer dizer, ela já se prontificou também para pagar a conta do cara. Ou seja, ela, né, atropelando o tempo todo tudo. Aí Aí ele insistiu, não, deixa que eu pago, imagina, eu vou pagar a conta, não me custa e tal. E ele, né, tentando ser cavalheiro, tentando. Só que assim, eu vi uma expressão de assustado nele, porque isso assusta, realmente isso assusta, porque você consegue observar nitidamente que a mulher, ela quer fazer o papel do homem em todos os sentidos. Ela quer falar sobre negócios, ela, enfim, tudo ela quer fazer o papel do homem. Ela não se posiciona como uma menina, como uma mulher. Ela estava o tempo todo é, fazendo o que não era para fazer. E ela olhava para mim, eu disfarçando, porque eu não tinha como falar nada com ela. Aí, resultado, final da noite, a gente se esbarrou, fingiu que por coincidência a gente estava ali, e aí então eu participei um pouquinho ali daquela conversa ali. E o cara completamente desconcertado, dava para ver que ele estava assustado, dava para ver que ele estava querendo ir embora na mesma hora. E aí então ela falou assim: agora eu vou te levar em casa, mas antes a gente podia passar lá em casa e terminar de tomar o vinho, tomar um vinho, assistir um filme.
O cara não teve opção, né? Tipo assim, meio que ela intimidou ele. Ele poderia, lógico, ter falado que não, mas dava para perceber que o Ricardo era uma pessoa muito educada, acabou aceitando e, e eu até ali eu acompanhei. No dia seguinte, Maria me chama para conversar. Olha, deu tudo errado, Sil, deu tudo errado. Eu falei, mas gente, o que que deu errado? Nós ficamos, né? Como o povo diz aí, nós ficamos. Porém, hoje de manhã cedo eu liguei para ele para saber se ele tá bem. Ela ligou para ele para saber como que ele estava. Ele não atendeu a minha ligação. Eu passei uma mensagem para ele e ele também não me respondeu. Voltei a ligar para ele novamente. Ele atendeu e ele simplesmente não deu a entender que ele não quer mais falar comigo. Moral da história: como que a mulher ela vai querer ter um cara companheiro se eu imagino a situação que foi à noite? Eu acho que ele não sabia nem onde tocar nela, porque eu acho que ali ela que comandava tudo e tinha que ser do jeito dela. Então, o que que acontece? Hoje em dia, as mulheres de 40 às 40, né, principalmente elas já têm uma experiência de vida muito grande, elas já estão bem sucedidas, vamos colocar assim, elas já têm pelo fato do empoderamento, pelo fato de algumas mulheres ter saído para trabalhar, ter saído para batalhar, elas têm uma situação financeira, vamos colocar assim, algumas, não são todas, eu acredito que até a minoria, as que têm um poder financeiro um pouco maior, ou talvez nem tanto, elas fazem de tudo para se posicionar exatamente dessa maneira. Elas querem liderar, elas querem ser a mandona, elas querem comandar. E dessa forma os homens acabam se assustando com isso tudo e não tem nem como eles enfrentar a situação, entendeu? Um simples jantar, um simples passeio se torna amedrontador, né? E foi isso que aconteceu com a história da Maria. Então, quer dizer, por essa história já dá para entender que tá tudo errado. Então, assim, essa história eu só tô contando aqui para dar um ênfase a um próximo vídeo de como é o comportamento das mulheres hoje, como eu pude presenciar o comportamento de uma quarentona, digamos que no carrossel, o que que acontece, né? Então, assim, é lastimável ver que as mulheres, elas realmente elas estão se perdendo muito no papel delas, elas estão querendo se posicionar como os homens mesmo, e é lógico que os homens vão correr dela e ela vai ser só mais uma para poder eles fazer o óbvio, né? E depois não vão querer saber mais, porque realmente dá medo. Eu fiquei com medo dela, do posicionamento dela, e pude ver de perto qual atitude que ela teve e qual atitude uma mulher não pode ter diante de qualquer relacionamento, independente da faixa etária. Eu acho que a mulher ela tem que se posicionar como mulher e existe um padrão aí pra gente seguir, que é o padrão que dá certo, que é o correto, entendeu? A mulher ela tem que estar aqui do lado e não aqui e também não aqui e muito menos aqui, debaixo do pé do homem. Então é isso daí, gente, o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, comentem e até o próximo vídeo.